Olá, eu me chamo Santana e esse é o No Caos Podcast. E no primeiro programa eu converso com a minha irmã, Beatriz Anjo. Em dezembro de 2016, Beatriz foi diagnosticada com AP, sigla para hipertensão arterial pulmonar, doença rara, degenerativa e sem cura, que afeta 1 a cada 300 mil pessoas. Um bate-papo bacana e didático sobre um problema tão pouco falado. Eu espero do fundo do meu coração que você curta essa estreia. Confere aí. Em abril saiu uma matéria falando que os nossos militares, compraram 35 mil comprimidos de Viagra. E a justificativa foi que eles tinham AP. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dá pra ser soldado? Dá pra lutar numa guerra e ter AP? É impossível ser soldado e ter AP. É impossível. É impossível, porque primeiro que a gente fica muito cansado, o coração acelera, não tem como fazer esforço físico. Mesmo tomando qualquer tipo de medicação, você ainda tem sintomas, então é impossível ter AP e ser soldado, assim. Isso aí foi totalmente desviado e as pessoas que têm AP, nossa, a gente lutou, batalhou, divulgou muito para que o governo fizesse alguma coisa, entendeu? Aí soltaram uma nota, mas nada. Quando você vê uma notícia dessa, uma desculpa esfarrapada. Com certeza. Você que não é soldada e tem, como é que você se sente? Na realidade é revoltante. A gente sente, além de ser revoltante, também é algo muito ruim no sentido que falta medicação pra gente. A gente tem falha, né? O Estado não fornece medicamentos. Então tem muitos pacientes que não têm a medicação, porque o Estado não fornece direito. Fornece um mês, daqui a pouco não fornece. Então é algo muito desumano, chega a ser, entendeu? Porque você está brincando com vidas, você está brincando com qualidade de vidas e melhoras de vidas. Porque com a medicação, a gente consegue ter uma qualidade de vida e também consegue estender um pouco mais a nossa vivência aqui nessa terra, né? Mas sem a medicação, infelizmente, a gente piora. Piora os órgãos, piora o sistema, enfim. Então é um absurdo a falha da medicação e o desvio das medicações. Sim. Não, mas de fato, quem tem AP usa Viagra. Sim. Eu não sei, eu esqueci o nome. Sildenafila. A gente usa o sildenafila porque ele é um vasodilatador. Então, ele ajuda a dilatar a artéria, né, pulmonar, faz com que o sangue vá com menos intensidade pro coração. Então, a gente utiliza sim o sildenafila, mas não só o sildenafila, né? Tem outros medicamentos que a gente chama de medicina combinada. Outros medicamentos junto, entendeu? Sim. Então dá pra dizer que milico nenhum tem AP. Com certeza não. Só estavam com vontade de ficar com o Bilal duro. Eu não sei. Enfim, o motivo se for utilizar esse remédio. Eu falo mesmo. Eu não sei. É muito esfarrapada essa desculpa. Mas vamos pegar do início ali. Quando você era criança, você brincava bastante? Como é que era a tua infância? Então, assim? A minha infância foi normal, eu nunca tive nenhum sintoma em relação ao AP. Eu fui ter sintoma em relação ao AP com 20 anos. Aí, e começou a surgir os sintomas do AP. Antes disso, não tinha nada. Eu fazia as atividades. Eu sempre fui um pereba em atividade, porque eu sou nerd. Mas eu não gostava muito de correr, pular, porque eu não gostava mesmo. Mas assim, eu fazia as atividades sem me preocupar muito, nem sentir o coração acelerar, nem nada disso. Começou aos 20. Entendeu? Entendi. Que é algo que acontece mesmo com o AP. Tem gente que nasce, tem gente que adquire o AP por formas de vida, né? Beber, fumar, ou tem uma doença já existente e essa doença causa o AP, como a AIDS ou qualquer outra doença. Pode ocasionar o AP. Diversos fatores fazem com que você venha ter AP, é isso? Então? Isso. Ou você geneticamente, como no meu caso, você tem. Simplesmente vai ter alguma vez, vai ter na sua vida, entendeu? É genético. Não tem uma explicação. Que a gente chama de... Por isso que tem 2 tipos de AP.
a AP e idiopática quer dizer, que é a minha, no meu caso, sem nenhuma doença ou algo secundário, né? E a AP secundária, que aí já vem uma doença anterior e aí ela já adquiriu AP. Ou a forma de viver da pessoa, né? Tipo, fuma e tal, aí adquiriu AP. Assim, mas no meu caso não tem motivo. Até hoje a gente não conseguiu achar o porquê. Simplesmente eu tenho. É assim que funciona. Sim. E e como é que você descobriu? Como é que é feito o diagnóstico? Ele é fácil? Não. Ou você teve que ir por eliminação? Então, o diagnóstico é muito complexo, porque de início, os médicos, eles sempre acham que é ansiedade. Porque você imagina, uma menina de 20 anos, acabou de entrar na faculdade, eu tinha acabado de casar também, e tava também trabalhando. Então, imagina, é muita coisa, né? Então, os médicos, de início, eles vão achar o quê? Ansiedade, coração acelera, falta de ar, entendeu? Mas os sintomas não é só esse. Não é um sintoma, assim, de o coração acelerar por alguma coisa, ou nervosismo, não. O seu coração acelera fazendo atividades básicas, tipo, você vai se abaixar e levantar. Você vai escovar os dentes. Você vai arrumar o cabelo. Você vai subir mais coisas básicas. Tipo, vai tomar um banho, vai trocar de roupa. Aí você fica cansado. Então, não era... Aí, no início, os médicos comigo acharam que era ansiedade. Aí... Mas no início, antes de descobrir que era AP ou ansiedade, o que você vinha sentindo? Que você veio que vem tipo assim, o primeiro sintoma que eu senti foi tontura. Eu senti uma tontura aleatória, do nada. Fiquei tonta. Aí eu fiquei, né? Pode ser porque a pressão, pode ser minha pressão que baixou, sei lá, né? A gente sempre pensa assim. Aí foi passando o tempo, Rio de Janeiro, calor pra caramba. Aí foi passando o tempo, aí a gente vai pensando. Aí eu comecei a sentir cansaço, fazendo atividades básicas, como eu estou te falando, subir, descer, levantar, falta de ar. Na hora de dormir, eu não conseguia dormir porque meu coração acelerava. Se eu deitasse de frente, eu ficava com falta de ar. Eu caminhando cima, poucos. Isso. Caminhando poucas léguas, caminhando pouco, assim, já ficava cansada. Então, os sintomas são esses. Você fica muito cansado. Não é um cansaço, tipo... É como se fosse um cansaço de você correr uma maratona. Mas é, tipo, você fazer nada. É, tipo, levantou e sentou. É assim, é nesse nível. Entendeu? E aí eu fui investigar o que estava acontecendo. Porque não é possível. Do nada, eu ficar cansada. De início, eu até achei que era gravidez. Porque os sintomas, né? Aí a gente descartou, não era. Se fosse, seria melhor, né? Mas não era. Aí a gente começou a investigar. Aí nessa investigação começou primeiro achando que era ansiedade. Aí eu fiz um eletrocardiograma. Aí eles viram que tinha alguma coisa no coração, mas não sabia identificar o que era ainda. E aí eu fui piorando. Nessa foi piorando, eu internei. Quando eu internei, começou a investigar. Aí eles acharam que era sopro. Porque o que acontece com o AP? O AP, o problema está no pulmão, só que ele afeta diretamente o coração. Então é muito confundido com doenças cardíacas. Sim. Então de início eles acharam que era sopro. Aí ficamos naquela opera, não opera, que ia ter que abrir, fazer uma operação. Opera, não opera, opera, não opera, e viram que não era sopro. Fizeram vários exames, angio-TC, exame de imagem, porque para diagnosticar o AP não é muito simples, né? A gente fez o transofágico também, que é um exame que a gente coloca a câmera, entra pela boca, vai pela garganta e vê o coração, o pulmão e esses órgãos. Você fez esse? Fiz, transofágico. Meu Deus, e como é que é? Você fica desacordada, né? Fica dormindo. Aí você acorda só com aquela sensação da garganta pegando. Mas eu tô explicando o que é o transofágico, porque quem não conhece tem que explicar. Transofágico é isso. É a câmera... eu não conheço nada. É uma câmera, é um caninho com uma câmera que ele vai entrar dentro da sua garganta, da sua boca pela garganta. Aí ele vai ver todos os órgãos, o pulmão, o coração. E também pode ir pro estômago, quando você vai ver negócio de gastrite, essas paradas. Enfim.
Resumidamente é isso. Aí eles descartaram o sopro. Só que aí começou o erro médico aí. Porque falaram pra mim assim, Bia, olha só, você não tem sopro. O seu problema é pulmonar. Vai atrás de um pneumologista, que aqui não tem pneumologista pra te atender. O correto era ele me transferir pra um hospital que tivesse um pneumologista. E não me mandar pra casa. Aí nessa que eles mandaram eu pra casa, eu fui piorando, tipo, piorando mesmo. Ao ponto de não conseguir tomar banho sozinha. Nem trocar de roupa sozinha. E eu dormia numa poltrona, porque eu não conseguia dormir deitada, eu tinha que dormir sentada. E aí a gente foi em um pneumo 2, 3, 4, que pneumologista é meio complicado, tipo, você achar um pneumo que investigue AP, é difícil. Não são todos os pneumologistas que investigam AP. A verdade é essa. Mas isso foi pelo SUS ou foi particular? Particular. Porque se fosse pelo SUS, eu não sei nem como é que seria. Na verdade, eu não tenho nem... Assim, eu tenho curiosidade de saber. Mas eu não tenho conhecimento de pessoas que investigaram pelo SUS. Eu não sei. Eu já sei que, como, sim, graças a Deus, na época, eu tava com um plano, eu investiguei tudo pelo plano. Entendeu? E aí, a gente foi um pneumo, outro. De qualquer forma, ainda tive que pagar a consulta. Aí eu fui num professor. Aí nessa eu comecei a ficar com dor no pescoço até o antebraço. Uma dor. Aí eu não conseguia mexer o braço, não conseguia mexer o pescoço. Tava ficando duro. Tipo, duro mesmo. Tipo, eu só ficava com o braço levantado. Eu não conseguia baixar o braço que doía. Aí eu cheguei nesse médico. Aí o médico falou, olha, eu acho que você tá com uma trombose. E aí me internou de novo. Aí, quando me internou, eu tava com uma trombose na jugular até metade do braço. E aí, começaram a investigar porque acharam que eu tinha ficado com um trombo pulmonar. Porque, como era na jugular, ele poderia ter descido pro pulmão ou pro coração. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Ele ficou alojado ali, né? Aí, a gente começou a tratar a trombose, que a gente vem com Marevan, Clexane na barriga, que é um medicamento pra... dissolver o trombo que está ali, o coágulo, né, no sangue. Aí a gente foi nessa de eliminando o sangue, aí eu fiquei internada mais uns 2 meses ali naquele hospital. E a gente começou a investigar o AP, porque até o momento a gente estava tratando os problemas que o AP estava trazendo, mas não sabia o que era. Sim. Não chegava nele. Não chegava nele. Aí isso começou em junho, começou os sintomas. Eu só fui fechar o diagnóstico em dezembro. Isso foi 6 meses. Pra descobrir que você tinha AP? Demorou 6 meses pra fechar o diagnóstico. Ainda foi rápido, porque tem paciente que demora muito mais. Ainda foi rápido. Eu dando um Google pra conversar contigo, eu achei coisas do tipo que o período de vida da pessoa que tem AP é de 4 a 5 anos. Coisas do tipo. Eu queria ver contigo, porque você já tá há quanto tempo já? 6 anos. Tem 6 anos que eu tenho. 6 anos? E o que mudou de lá pra cá? Então, a gente tem que se adaptar, né? Assim que a gente fecha o diagnóstico, é um baque. Foi um alívio, porque a gente sabe o que a gente tem. Mas é um baque. Porque você sabe que você... De início eu achei que eu ia virar uma mobília. Porque era o que os médicos falavam pra mim. Mas são médicos que não conhecem o AP de fato. Quando você vai pra uma clínica que conhece o AP mesmo de fato, o médico chegou e falou pra mim, Bia, olha só, aqui no Rio de Janeiro tem 2 ou 3 clínicas e é no público, tá? Não é no particular. Aqui no Rio de Janeiro, que é o Piquet Carneiro, a do FRJ e tem mais uma outra que eu não vou lembrar o nome. São tudo público, que trata de AP nos hospitais públicos. E isso é uma vantagem aqui no Rio, graças a Deus. E aí, quando eu cheguei lá, o médico falou, Bia, olha só, você vai viver sua vida normal, você vai tomar esse remédio aqui, junto com o sildenafila, e mudar a alimentação, você tem que saber que você tem sua limitação, mas você não vai virar uma mobília, porque eu falei com ele, eu vou virar uma mobília, que na minha cabeça vai virar, tipo, nada, ia ficar parada dentro de casa, que era o que os médicos falavam pra mim, você tem que ficar de repouso. Só que não é bem assim que funciona. Hoje em dia tem tratamento, hoje em dia tem medicações e tá surgindo novas medicações melhores também
Entendeu? Então, assim, é difícil de início. Você tem que se adaptar, você tem que mudar sua rotina, você tem que criar hobbies novos. Porque você não consegue mais fazer o que você fazia antes. Tipo, eu gostava de dançar. Eu não Sim. conseguia mais dançar. Eu tive que criar outro hobby. É tudo muito delicado. E quais os hobbies que você tem hoje por causa da app? Na verdade, ó, eu foquei em estudar, que eu gosto de estudar, então eu gosto de ler, gosto de sair, passear, conversar, entendeu? Hoje em dia minha faculdade acabou, então eu tô bem paradinha mesmo, mas aí eu já tô buscando outras coisas que eu não gosto de ficar parada, entendeu? Sim. Mas eu acho que a adaptação é muito importante. E o que acontece? As pessoas têm que entender que todo mundo tem um processo. De início, eu era totalmente negativa. Eu não queria saber de nada do app. Eu não queria escutar sobre app. Eu não queria nem ler sobre app. Porque só via coisas muito negativas. Tipo, vai morrer. Entendeu? Esse nível que você leu aí. 3 anos de vida. O Google me deu um terror psicológico. Porque eu fiquei, caralho, mano. Mas que você tem que entender que quem tá subindo um app hoje, se você entrar no Facebook ou no Instagram e você colocar app, você vai ver. Tem grupos de apoio. Eu conheço pessoas que têm app há 12 anos. Eu conheço pessoas que têm app a vida inteira, tem 40 e poucos anos. Então, quer dizer, a estimativa de vida aumentou muito. Só que o Google está desatualizado. Por isso que eu até te falei contigo. Sim. Vou te mandar artigos porque esse aqui tá desatualizado. Porque realmente está desatualizado, entendeu? Tá que tem novos medicamentos, novos tratamentos. A gente também, antigamente, falava que os pacientes não podiam fazer atividade física. E agora a gente vê que tem que fazer, nem que seja uma coisa leve. O que puder fazer, né? Porque o app é um pouco... Eu falo que é uma doença um pouco chatinha. Porque ele afeta cada pessoa de um jeito. Tem pessoas que têm app, que tomam medicação e vivem a vida normal. Tem pessoas que têm app, tomam medicação e mesmo assim tem muita limitação. Tem pessoas que, além dos remédios, né, que a gente toma, ainda tem que usar oxigênio. Porque o pulmão está muito sobrecarregado. E tem pessoas que, no meu caso, que afeta totalmente o coração. E aí, você, além de tomar os remédios pro app, você tem que tomar remédio pro coração também. Então, Sim. É uma doença muito chatinha. Cada paciente é um paciente. É muito sensível a linha. Não tem como você generalizar. E como é que funciona o tratamento? Você consegue tudo pelo SUS? Qual é o custo? Porque, tipo, né, pô, acho que não é novidade pra ninguém, mas você é minha irmã, eu te acompanho. E eu vejo que... Fala um pouco dos valores. Peraí, deixa eu me localizar. Você tem noção do quanto você já gastou? Durante 6 anos? Durante 6 anos eu não sei. Eu sei o que eu gasto por mês. Quanto você gasta por mês? Assim, como, felizmente, o hospital público é muito ruim, mesmo tendo a clínica é pública, a clínica. Mas os hospitais não são bons, público. Então, infelizmente, a gente é obrigado a pagar plano de saúde. Então, eu tenho um gasto com plano de saúde, mas os gastos com medicações por fora que o Estado não fornece. E aí eu tenho que comprar. Então, eu tenho um gasto basicamente de R$900 a R$1.000 por mês. Assim. De quanto, perdão? De R$1.000 por mês. Redondando. Com plano de saúde e medicação que eu compro fora. Porque, tipo assim, eu tenho que tomar medicamentos do coração. Esses medicamentos não são fornecidos pelo SUS. Eu tenho que tomar por fora. Sim. O sildenafil é fornecido pelo SUS. Só que quando eu fui fazer o pedido, eles fizeram eu escolher entre o Bozentana, que é quase R$5.000. 4 mil? Quase 5, dependendo do lugar, se for comprar. Aham. O Bozentana ou o sildenafil, que eu encontro a caixa por 7, 3, dependendo do lugar. Esse daí que você falou é o Viagra, né? É o Viagra. Na realidade, o SUS tinha que me fornecer os dois. Só que o SUS, quando eu fui fazer o pedido,
que é uma burocracia do cão também, eles fizeram eu escolher. A mulher lá falou, não, você escolher entre um ou outro. Aí você escolheu mais caro. Logicamente. Aí eu escolhi mais caro. Lógico. Só que o problema é que o SUS não fornece todos os meses. Tem mês que fornece, tem mês que não fornece. Eu já fiquei 9 meses sem medicamento. E como é que você fica quando fica sem? Ficou Esse de 5 mil. regride. Nesses 9 meses que eu fiquei sem medicamento, eu acabei adquirindo uma arritmia cardíaca. Porque o coração ficou sobrecarregado, entende? Então, tipo assim, o coração, ele vai dar sinais que tá ruim a situação. E aí, o que eu tenho que fazer? O que eu tive que fazer? Eu tive que entrar na justiça pra conseguir o remédio todo mês. Só que eu não consegui pelo Estado, não. Porque pelo Estado ia demorar muito tempo. Eu tive que processar o plano de saúde. E aí, eu consigo o remédio pelo plano de saúde. Ele me manda a caixa todo mês. E esse novo agora que eu tenho que usar, que é o Iloprost, ele é um medicamento mais atual. Ele é inalatório, né? A gente usa inalando, como se fosse um vape, mas não é o vape. Uhum. É basicamente parecido com vape. Você viu aquele dia? Vi. Então, esse aí, como eu uso uma quantidade muito grande, 6 caixas, então dá 11 mil reais. Por mês? Por mês. Nossa, mas isso daí o plano de saúde te fornece, é isso? Eu tive que processar o plano de saúde de novo. Nossa. Para conseguir o remédio, porque o Estado não está na grade... Aqui no Rio de Janeiro, né? Não está na grade de fornecimento do SUS. Então, para você conseguir esse remédio, você tem que processar o Estado ou o plano. Aí, eu processei os dois, na realidade. Só que eu consegui mais rápido com o plano. Tô esperando... Assim, tô esperando o andamento. Ainda não consegui. Estamos nesse aguardo. Para conseguir esse remédio, para poder... Porque o Iloprost, ele é um medicamento que vai direto pro pulmão. Então, ele vai direto na parte... Que a pressão do pulmão, que tem AP, é baixa. Aham. Não. Baixa? É alta. É alta. Minto. O pulmão, a pressão é baixa. Só que quem tem AP, a pressão é alta. Então, ele diminui essa pressão. Aí faz com que o sangue vá com menos intensidade para as artérias e assim o coração fica menos sobrecarregado. É tudo um estudo, sabe? É tudo uma volta. Sim. Cada medicamento serve para uma coisa. E tem que ter para poder ajudar o paciente a ter uma qualidade de vida. Senão o paciente não tem qualidade de vida, entendeu? E é muito triste a gente ter que lutar por uma coisa que é nosso direito como cidadão. A gente é cidadão. A gente não tinha que lutar para conseguir uma medicação. Se você está diagnosticado com uma doença crônica, sem cura, e você necessita de uma medicação para você ter uma vida, para você viver na realidade, né? Por que eu tenho que lutar para isso? Além de eu ter que lutar para me viver, eu ainda tenho que lutar para ter o remédio, lutar para ter a condição de vida, a qualidade de vida que todo ser humano deveria ter, que é LDB, tá ligado? Tá na lei, tá entendendo? E não é cumprido. Aí você vê essas notícias de sildenafila, que é o Viagra, sendo desviado para militar. Então, assim, é revoltante. É revoltante, né? É revoltante. É revoltante. Porque assim que saiu essa notícia, aí lógico que me veio a você. Eu falei, caraca, mano. Os cara têm o mesmo problema que minha irmã. Eu não sabia. É sério mesmo. Porra, falei, pô, Bia, você alista no exército. Então, vamos entrar. Tá fácil assim. Entendeu? É complicado. É bem complexo. Mas assim, não. Eu quero deixar claro que você tendo a sua qualidade, você tendo as medicações corretas e você se alimentando bem, fazendo atividade física, eu acho também que a religião, independente de qual religião que você siga, sabe? Isso ajuda muito manter o equilíbrio, porque além da doença mexer com o nosso sistema físico, ela também mexe muito com o nosso emocional. Sim. Sim. Então, com certeza. Então, você, além de ter que buscar o equilíbrio, eu acho que buscar o equilíbrio é tudo. Você
buscar o equilíbrio espiritual, físico, mental. Então, assim, conversar com o psicólogo é necessário. As pessoas são muito relutantes com o psicólogo, mas é necessário, porque sua vida muda, tá ligado? Sua vida muda. Do nada. Imagina, do nada eu acordei, minha vida mudou. Então, assim, os planos e projetos que eu tinha, eu tive que mudar também. Porque não dá pra fazer. E me diz uma coisa, me diz quando você estudava, porque você se formou em pedagogia, Sim, né? Sim, me formei. Pedagogia. Como é que foi esse período de estudar e ter app? Bom, de início, assim, eu descobri o app, eu tava no 2º ou 3º período da faculdade. Eu acho que tava acho que não teria ido pro 3º período da faculdade. Então, assim, foi complexo, porque eu não falava para as pessoas o que eu tinha, e isso é ruim também. E aí eu tinha que subir rampa, porque a faculdade tinha umas 4, 5 rampas para poder chegar na sala de aula. Então, eu não falava, mas foi porque eu não falei, eu não expus, porque era algo muito delicado para mim, entendeu? E aí você não estava pronta eu não estava ainda, pronta, né, para expor. Quando eu comecei a expor, falou para as pessoas que eu tinha e tal, aí até a própria faculdade me ajudava, entendeu? Colocava a minha turma embaixo, mudava a grade. Quando eu falava assim, vou pro período tal, eu ia lá na secretaria, a gente montava uma grade específica para mim. Então, assim, é necessário falar, mas as pessoas têm que estar preparadas para isso. Então, foi um pouco complexo. Teve períodos que eu fiquei sem ir para a faculdade, estava internada. E aí, os professores sabiam que eu tinha e me mandavam um trabalho, ou eu fazia um trabalho depois, e a gente se formou assim. Eu perdi um período, depois eu fiz ele, entendeu? Então, assim, eu consegui me formar mesmo com o app. O app não me pediu de estudar. Não. Mas foi difícil. Não foi, tipo assim, fácil como uma pessoa que não tem nada. Foi bem mais complexo. Sim. Você não pode se entregar pra doença, né? Sim, porque na realidade eles falavam comigo, faz em casa. Só que eu falei, mas eu não quero fazer em casa, eu quero fazer presencial. Porque quando eu ficava em casa, eu me sentia improdutiva. Mesmo eu estudando ou não. Cada um tem seu sistema, sua forma de agir. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar ali no ambiente, conversando. Isso distraía a minha cabeça, me tirava um pouco dos problemas que eu enfrentava. Então, para mim, era tipo uma terapia. Mesmo sendo ruim, tendo que enfrentar algumas coisas para chegar até ali, para mim era necessário, porque eu conversava, saía daquela rotina de hospital, remédio, fura aqui, fura o braço, fura não sei o que, faz exame. Então, preocupação. Então, era bom para mim nesse sentido de expandir. Hoje, como eu já finalizei a faculdade, eu tô focada mais na minha saúde em si, né? Porque eu fiz um procedimento recentemente no coração. E aí tô descobrindo outras vertentes. E a gente vai se descobrindo, sabe? Descobrindo outras coisas. Isso que eu ia te perguntar agora. Nesses 6 anos, a gente nunca é o mesmo de ontem, né? A gente tá em constante mudança. Vivendo e aprendendo, vivendo e mudando, evoluindo. Nesses 6 anos, o que mudou em você? O que mudou da Bia de 6 anos atrás para de agora? Eu acho que é entender o outro. A limitação do outro. Tipo assim, e me aceitar da forma que eu era de fato. Porque a gente é muito assim, eu não sei explicar, é muito assim, ferro e fogo, né? Hoje em dia eu consigo mais olhar pra pessoa e entender o porquê que ela tá vivendo assim, porquê que ela fala assim, sabe, a sensibilidade de entender. E também valorizar as pequenas coisas, sabe? De, tomar um banho. De poder sentar e conversar. De poder escovar uns dentes sozinha, trocar de roupa sozinha. Coisas básicas que a gente faz todos os dias e a gente não valoriza, sabe? Pegar um sol. Coisas assim, que são simples, que você vive e passa. Mas hoje em dia eu valorizo, porque quando a gente não pode, a gente fala, caramba, isso me faz falta. Isso me faz falta. Então, acho que
O que me mudou foi isso também. E a aceitação. A aceitação de tudo. Se você reparar, até meu cabelo mudou. Até a forma de eu agir, de se vestir mudou. Porque a gente se aceita, sabe? Eu tive que aceitar que eu tinha uma doença. E assim, com esse aceitar, eu também aceitei os meus defeitos ou as minhas qualidades que eu não enxergava. E isso foi bom. Assim, isso foi um ponto positivo. Uhum. Já passou muito tempo no hospital por causa da acne, Sim, né? já. Qual foi o teu recorde? Eu gosto de soma, sabe? Eu gosto dos números, sabe? Concretos, exatos. Qual foi o maior tempo que você já passou por causa dessa maldita acne? O último tempo foi 4 meses. Quase 4 meses. Faltava 2 dias pra fazer 4 meses de eu sair do hospital. Quase 4 meses. Por que você não ficou, cara, pra sair com o número exato, mano? Eu não aguentava mais. Passei Natal, Ano Novo, Carnaval. Quase passei a Páscoa dentro do hospital. E como é que foi ficar esses 4... Vamos arredondar pra 4 meses que fica mais bonito. Rodando. Como é que foi ficar esses 4 meses internado por causa dessa bendita? É ruim, né? A gente tá numa situação ruim. Assim, hospital é ruim. De fato, o hospital é ruim de qualquer forma. Mesmo se você tá no hospital particular ou não, é ruim, porque você perde a sua liberdade. E querendo ou não, quando eu interno ruim. Eu não interno assim, vou ficar um pouquinho, não. Eu já interno sabendo que vou ficar bastante tempo, porque eu demoro pra ir. Eu vou ir levando, tá bom, daqui a pouco melhora. Eu sou um pouco assim, tá entendendo? Então, quando eu internei dessa vez, eu tava muito inchada, eu tava com acúmulo de líquido, porque que acontece? O coração fica sobrecarregado, e aí ele acaba trazendo esse acúmulo de líquido. E você, tanto que a gente toma diurético, que é o furosemida, pra não inchar, né? Aí eu inchei, tava muito inchada, fiquei internada pra perder todo esse líquido. Eu tava com uns 10 quilos a mais do meu peso, assim, de água. Aí a gente perdeu, né? E aí a gente ficou naquela de vamos fazer o quê? Vamos tentar melhorar a vida dela. Então é bem complicado. Na verdade, assim, eu tento levar de uma forma mais leve e aí eu faço amizade com todo mundo, assim. Do enfermeiro ao faxineiro, ao pessoal da limpeza, ao pessoal que traz comida, ao médico. Fico conversando, tentando fazer o tempo passar. E ler, pra mim, é uma forma de se desligar um pouco daquela rotina. Mas é ruim. De qualquer forma, ficar internada há muito tempo é ruim. Assim, não é fácil. Como é que é ruim com aquela cama que inclina, cara? Pô, TV a cabo, mó da hora. Tô zoando. Aquela vista de frente pro posto de gasolina. Aquela vista ali é linda, né? Não? Tá de bobeira. Era da hora. Se você não olhar pro posto de gasolina, a vista é da hora mesmo. Mas fica que nem um passarinho na gaiola, né, cara? Cara, a pessoa te fala, minha vontade era sair e pegar um sol, tá entendendo? Porque eu ficava presa ali, entendeu? Mesmo eu tentando levar de boa, assim, porque eu sou uma pessoa, sou assim, tô numa situação, aceito ela e tento virar ela. Como é que eu vou sair dessa situação agora? Esse era o meu pensamento. Então, eu tento o máximo levar de boa. Mas tem dias que eu acordava e falava, cara, não aguento mais esse lugar, vou fugir daqui, vou sair daqui, vou assinar a minha carta e vou embora. Sim. Então, não é simples, é difícil. Mas o bom é que depois dessa cirurgia que eu fiz, eu até tô bem. Então, valeu a pena ficar tanto tempo. Porque os médicos estavam estudando o meu caso, avaliando o meu caso, levaram pra fora, enfim. Eu quero fazer um gancho nisso daí, sobre o que os médicos falaram. Houve esse papo de... Eu vi que tem alguns casos até que precisa de um transplante de pulmão. Isso eu vi na internet. Então, vendo com a tua história, eu vi que bate, porque você tá nesse rolê, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é ter esse negócio de ter que fazer o transplante de pulmão e como é pra você, como é que você tá com isso? Então, no momento, depois que a gente fez a ablação, a gente fez a trosseptoplastia. A trosseptoplastia, quem não sabe, é um furinho assim que a gente faz entre os ventrículos do coração para que o sangue ele vá para outro lado.
Basicamente é isso, tá? Em grosso modo é isso. Depois que a gente fez isso, eu fiquei super bem. Então, eu tô assim, tenho que fazer o transplante, mas ainda não estou na situação de emergência para o transplante. Então, o que eu faço agora é uma reabilitação pulmonar para ganhar massa corpórea, ganhar corpo, né, e também físico, para caso eu necessite daqui a uns anos fazer o transplante, meu corpo aceite, esteja preparado para ele. Mas no momento agora atual, do jeito que eu estou hoje, não é necessário. Só mais para frente. Mas a gente já está se preparando porque, infelizmente, o AP é uma doença progressiva, tem tratamento. Tem pacientes que com tratamento não precisa fazer o transplante, mas tem casos que necessita. Então a gente não sabe ainda como vai ser. É um pouco louco você pensar que você vai fazer um transplante. Mas no momento agora eu tô focada no ganhar corpo e massa corpórea para talvez fazer, se for necessário. Mas é complicado. Entendi. Eu tenho pavor de qualquer cirurgia que seja. Eu fico tentando imaginar, sabe? Nossa, é muito sinistro. Muito sinistro. Mas aí, no caso, se você fizesse, você teria que tomar remédio pra rejeição, né? Pra vida toda, né? Sim, eu teria que tomar remédio pra rejeição. E, na realidade, a gente fala que quem tem apne, aí meio que troca uma doença pela outra, no sentido de você tem que tomar remédio pra rejeição, a sua imunidade baixa, você tem que tomar remédio pra imunidade. Então, não é tão simples o transplante pulmonar, assim, como as pessoas acham. Ah, vou transplantar. Eu pensava assim, vou transplantar e vou viver bem. Vou transplantar e vou continuar tomando medicações pra esse pulmão ficar ali no lugar. Então, meio que... É uma escolha de Sofia, né? É. Meio isso. Nossa, embaçado. É meio isso. Você não tem Não é uma coisa assim, eu vou transplantar e vou tomar só remédio pra rejeição. Não, você toma remédio pra rejeição e toma outros pra que sua imunidade, seu corpo aceite, enfim. Então, não é tão simples. Mas, hoje em dia, o foco pra mim tá sendo a reabilitação pulmonar. E se for pra fazer, vai ser. Se não for também, agora eu tô focada nisso. Porque se eu ficar pensando muito nisso, eu vou enlouquecer. Sim. A verdade é essa. Então vamos parar de falar do pulmão, que não tem ainda. Vamos parar agora, que eu não quero ver você louca, não. Louco já basta eu e o teu irmão lá. Não, já vai enlouquecer, já todo mundo de louco, né? Todo mundo tem um pouco, né? Esse faz parte. Entendeu? Entendi. E como é que você vive hoje? Você faz planos? Você vive um dia após o outro? Como é que é? Sabendo que você tem AP, né? Na realidade, eu faço planos, sim. Tem planos que tá guardadinho na gaveta e eu tenho que esperar ainda um pouco. Fala um deles aí. Tipo, adoção, filho, algo desse tipo. Porque... Por quê, filho? Por que adotar? Porque eu não posso engravidar. Assim, o risco de morte é muito grande. É muito perigoso. No caso seu, né? Tanto eu quanto a criança. Então, é um risco muito grande. Pela sobrecarga. E você tinha vontade de ser mãe? Eu tinha vontade de eu tenho vontade de ser mãe, sim. Sim. Mas hoje em dia eu entendo que é um risco muito grande, tanto para mim quanto para a criança. E aí, eu acredito que a adoção seria... Ou adoção ou barriga de aluguel, né? Se eu tivesse condições disso. Seria a forma mais fácil, né? Assim, de conseguir realizar o sonho. Até porque mãe e pai é quem cria, na realidade. Não quem gera. Exato. Aí, por enquanto, eu tô deixando na gaveta. Esse tá um pouquinho na gaveta. E as outras coisas hoje em dia é tipo assim, um dia após o outro mesmo. Eu quero fazer isso, eu me organizo e faço isso para fazer. Mas assim, planos grandiosos, no momento eu não tenho. Mas eu crio plano sim, porque não é impossível de fazer, sabe? Você vai conseguir fazer. Só que você sempre tem que colocar na sua cabeça. Tem limitações, você não pode fazer certo tipo de esforço, mas você vai viver a sua vida, sabe?
Mas você é muito boazinha, Bia. Seus planos é tudo muito bonito. Não tem nenhum plano doido, não? Uma vontade louca, tipo, usar droga, e muita droga, e se sufocar com vômito, matar uma vaca com uma bazuca. Não tem nada assim, não? Não, eu tenho vontade de pular de paraquedas, vontade de bungee jump. Mas aí eu não falei com o meu médico ainda não. É igual matar a vaca com a bazuca, Eu não falei com o meu médico ainda não, porque eu acho que ele surta. Mas acho que se você pular de paraquedas, acho que você já desce no chão, já vai pro caixão, né? Eu que tenho pulmão saudável, acho que eu morreria, você... Então, mas aí dá pra pular de parapente, porque o parapente não é tão alto. É alto, mas não é tanto. Você tem medo de altura? Não. Nem um pouco. O que... Oh, então ninguém... Então, com isso, não pode ter o tipo de brincadeira de te dar susto, tendo app? Não, você pode até me dar susto, só que você corre o risco do meu coração acelerar. Aí aí é conta e risco, tá ligado? Se meu coração acelerar ao ponto de eu aguentar, tudo bem. Entendeu? Então melhor não, né? A gente aconselha não, né? Porque, tipo assim, se o coração acelerar muito, eu dou um desmaio e acordo depois. Já aconteceu de eu desmaiar sozinha em casa, acordei e eu tava lá no chão deitada, não entendi nada, eu tinha desmaiado. Já aconteceu. Então, assim... Nossa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Bia, que me intriga muito. Eu só tenho pra perguntar pra você. O que eu fico num dilema aqui, porque você é minha irmã. Mas eu vou perguntar. Como é que é ter app e tá ligado? Fazer um romantismo. Dá pra fazer. Dá sim. Mas é o sexo preguiçoso, né? Bem devagarinho. Com vela, ouvindo The Weeknd. Depende. Depende, porque tem dias que você tá bem pra caramba e tem dias que você tá muito ruim. Então depende muito do dia e depende muito do parceiro que você tem. Se a pessoa sabe que você tem os seus problemas de saúde e tal, ela vai saber lidar com algumas situações que vai enfrentar. Mas isso não atrapalha nada não, assim. Lógico que não vai poder me jogar de um certo tipo de altura, tá ligado? Isso não dá, não é impossível. Mas dá pra fazer uma graça? Dá pra fazer uma graça, com moderação. Pô, coloca aquele playlist de R&B ali, aí vai devagarinho pro coração não explodir, entendeu? Né? Mas dá sim. Depende muito da pessoa que você tá do seu lado, entendeu? Aí vocês entram no consenso, eu acho. As pessoas entram no consenso. Entendi. Entendeu? Mas aí a gente tem que... não pode engravidar. E tem as coisas que a gente tem que se pensar, né? Então, DIU, tem... Você tendo app, tem algum medicamento que você não possa tomar que interfere? Não sei te dizer, olha, foi uma pergunta pesada, não sei te dizer. Eu só sei que a gente, assim, não é aconselhável a gente tomar anticoncepcional. Anticoncepcional não é aconselhável. Tem um anticoncepcional que a gente pode até tomar. Mas também corre o risco de dar alguns sintomas ruins, que aconteceu comigo também. Eu tava tomando esse, que só tem um hormônio, e ele inchou, me deixou inchada. Então, assim, já tenho retenção de líquido, aí ele me inchou, então ficou complicado. Então, assim, a gente aconselha o paciente mulher, né, ou a gente usa o DIU, que o DIU é o mais indicado, ou camisinha mesmo, preservativo, entendeu? Porque o risco de engravidar e ter um problema é complicado. Tem gente que engravida e vai tirar, tipo assim, tá um mês ou dois e Sim. pode falecer também só de tentar interromper. É muito arriscado. Mas assim, eu já conheci casos de pessoas que conseguiram engravidar, conseguiu ter, entendeu? Mas é aquilo, assim, eu não ponho a mão no fogo pra ver não, tá ligado? É melhor evitar, né? Cada um tem a sua... Mas isso não atrapalha, não. Assim, o app não te atrapalha a ter uma vida, sabe? Se você tem uma pessoa legal do seu lado, a gente se adapta. O intuito desse podcast é pessoas reais, pessoas comuns, assim, do dia a dia, sabe? Nem você, que nem eu, que nem muitos que falaram aqui já, conversaram aqui com a gente, uma troca bacana, falar das suas experiências. No caso, você tá expondo
o que você tem, que é algo que a gente não ouve. Geralmente coisas como, por exemplo, quando a Lady Gaga teve lupus, a gente veio saber o que era lupus. Isso. Porque uma pessoa famosa teve lupus, então os holofotes já tá nessa pessoa. Então até alguém famoso ter AP, não vai ser algo... Divulgado. Como é que você dizer... tão divulgado, não vai ser tão buscado pelas pessoas. Mas se alguém tiver curiosidade, querer saber mais a fundo e de uma forma não tão acadêmica, porque as coisas que você me mandou pra me ler era muito acadêmica, eram uns nomes que parecia que eu tava lendo mandarim, eu não conseguia entender nada. Mas tem um grupo, canal, algo do tipo que dê para as pessoas se informar? Tem, sobre? O grupo mais conhecido que você indica? É a ABRAF, que é ABRAF. ABRAF, Associação Brasileira de Portadores de Doenças Crônicas. Uma coisa assim, ABRAF. Se você escrever ABRAF, você encontra. Uhum. Lá eles falam sobre doença crônica, eles falam sobre vários tipos de doenças crônicas e pulmonares. E lá você encontra também pessoas que contam a sua história de vida, sua realidade de fato. Também tem um grupo no Face que é de hipertensão pulmonar. E as pessoas falam sobre as suas histórias, contam, explicam. Se tiver alguma dúvida, você pergunta lá, as pessoas respondem. E também tem, que nem no meu caso aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um grupo no WhatsApp de pessoas com AP. E tem também outros do estado do Rio de Janeiro, de outros estados também tem um WhatsApp com pessoas com AP. E as pessoas se comunicam assim, dessa forma. O remédio chegou, não chegou, tem falta. Enfim, mas o ABRAF é o mais conhecido, assim. Que ele fala sobre todas as doenças crônicas e pulmonares, entendeu? E aí, a partir do momento que você começa a ver esses grupos, você começa a ter uma esperança de que sua vida não vai parar, sabe? E o sentimento de pertencimento, né? Você vê que você não tá só e te dá força, sim, né? Acredito. Sim, com certeza. Porque você sabe que, tipo assim, você vai conseguir vencer da forma que dá pra vencer. Eu falo que é tipo assim, eu tenho uma deficiência que não aparece, mas eu tenho uma deficiência, entendeu? Sim. Tipo, se eu tô num lugar e não tem escada rolante, eu vou ter que subir escada, é horrível. Aí você vê o cadeirante passando pela mesma situação que eu. Então não há uma equidade. Eles acham que colocar uma rampa vai ser suficiente. Mas isso não é. Eles não estão agindo de equidade, sim de igualdade. Mas a equidade é você pensar em cada pessoa de uma forma diferente e no que aquilo pode ajudar ela, sabe? E a gente adequar o mundo pra Sim, elas, né? Sim. No caso, O problema vocês, né? é que o mundo não é adequado às pessoas com deficiência. É. Esse é o problema. E aí eu falo, a minha deficiência é visível, a minha deficiência é invisível. Mas eu tenho uma deficiência. Entendeu? Se eu estiver no metrô e eu fico em pé muitas horas, minhas pernas incham. Só que se eu sentar e tiver uma senhora ou alguém, sei lá, olha com cara feia, mas eu sou deficiente, tá ligado? Só que eu não aparento. Aí eu tenho que ir andando com carteirinha, mostrando carteira, tá ligado? Ah, ó, também tô deficiente. Tipo assim, é complexo. Entendeu? Não, entendi. E vocês, nesse grupo, vocês já se organizaram, se encontraram pessoalmente? Sim, a gente às vezes faz, a gente tá um tempinho sem fazer por conta da pandemia, né? A gente teve um encontro. E como foi? Acho que foi em 2019 ou 2018, a gente teve um encontro. Aí foi bom, porque a gente trocou experiências. Você conhece casos de pessoas com mais idade também. E aí você vê que você não tá sozinho nessa situação, nessa luta que você enfrenta todos os dias. Então, assim, a gente faz encontros. Só que o ruim é que em São Paulo, assim, é mais divulgado do que aqui no Rio. Em São Paulo e alguns estados é muito mais divulgado a doença, é muito mais falado. Tem muito mais projetos do que aqui no Rio. Assim, no Rio é um pouco... Você tem uma noção de quantas pessoas, por exemplo, aí no teu estado tem isso? Ou no Brasil, no geral? Cara, não sei te dizer quantas pessoas têm AP. Eu sei que é uma doença muito rara. Ela pega de a cada quantos em quantos? Pô, agora mete um Google aí que eu não sei. Não, eu vi no Google que é uma a cada 300 mil habitantes do planeta. Eu acho que é isso aí mesmo. Mas o Google, tá ligado? O Google tá meio errado, né? Com uma dor no polegar. Uma vez tava com uma dor no polegar. O Google falou
que eu ia morrer. O Google falou que eu tava com câncer. E não, mano, eu tava só com artrite, artrose, sei lá, no dedo, no polegar. Tava com o dedo fudido. Mas não era câncer, tá ligado? O Google falou, umas 3 páginas falou, você está com câncer, tá ligado? Mas aí eu vi que no Google é 1 a cada 300 mil no mundo. É uma coisa... Então talvez... Eu sei que vocês têm não é um ditado, é um termo que vocês usam, vocês que têm app, que é somos todos raros, é isso? Somos todos raros. Então, será que talvez seja por isso que é 1 a cada 300 mil premiados, entre aspas? A gente fala que é raro porque é uma doença rara. Mas a gente fala que somos todos raros no sentido que todo mundo tem uma limitação. Independente de qual seja, você tem uma limitação. Então você também pode ser considerado uma pessoa rara, sabe? Lógico que não é uma doença rara que nem a minha. E quando a gente fala que somos todos raros, é nesse sentido também. De que você tem que olhar para o outro e que você tem que pensar que o outro também tem uma limitação e você também tem uma limitação e você é raro e tá tudo certo, sabe? Então, assim, a gente é raro nesse sentido, que é uma doença rara e é premiado, sabe? Eu tinha que jogar na loteria, vai que eu ganho dinheiro. É uma doença rara, mas você é rara pra mim, Bia, tá bom? Bia, o tempo tá acabando. Obrigado por ter participado. Nada. É o primeiro programa deste canal. E o primeiro programa, geralmente, ele é muito especial. Então, tinha que ser com você. Obrigada. Obrigado. Como eu te disse, você é rara pra mim. Você é o amor da minha vida. Também te amo. O meu coração é sempre seu. Eu tô sempre na torcida por você. Obrigada. Se eu pudesse dar uma parte de mim pra te ver melhor, eu daria, mas isso é só metáfora, é algo romântico. Mas saiba que eu, teus irmãos, teu pai, tua mãe, todo mundo tá na torcida e a gente te ama muito. Também te amo. E na torcida por todo mundo que tem a app também, né? Sim, o nosso intuito é divulgação. Aí a gente divulga, que nem eu fiz esse procedimento, né, no coração. E o doutor que fez, ele tá fazendo um estudo e tá fazendo divulgação. Então, quanto mais estuda e mais divulga sobre, melhor. Isso é importante. Pra finalizar, porque eu também tenho outro compromisso. Fala o nome das pessoas que teve nesse corre com você, que foi importante. Quem são elas? Olha, o doutor que tá comigo agora é o doutor Tiago Santana. Mas... tem vários, doutor. Assim, a equipe do Caxias Dó, de fato, toda, ela me acolheu de uma forma inexplicável. Então, assim, eu não posso, assim, colocar um médico específico, porque é uma equipe que trabalha comigo. Hoje eu tô, assim, ele é meu médico fixo, né? Mas eu tenho outro, eu tenho o doutor Rogério Rufino, que é lá no Piquet Carneiro. Então, tem o doutor Gabriel, que é lá na clínica do hospital do Copstar, a doutora Emanuela, enfim. Então, tem vários médicos que estão cuidando de mim hoje em dia e eu só tenho a agradecer. É psicólogos, é nutrióloga, é tudo. Então, eu só agradeço a equipe que está comigo. E a mãe, né? Não, eu tô falando da equipe médica. Mas, logicamente, eu tô falando da equipe médica. Mas, logicamente, a minha família, de modo geral, minha mãe, meu pai, meu esposo, você, meus irmãos... estão sempre do meu lado, independente da situação que eu esteja enfrentando, aí vocês estão comigo. Tem que ir no médico, vão comigo. Sim. Tem que ir, vão comigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer a minha família, todos, né, que me ajudam, meu pai, minha mãe, meu esposo, vocês. E meus amigos também, que estão me apoiando sempre. Então, assim, eu tenho uma equipe, em geral, cuidando de mim, graças a Deus. E a gente vai te apoiar sempre, Bia, e a gente vai apoiar todo mundo que tem a app também. Obrigado, Bia, brigadão. Obrigado você. Obrigado mesmo. O tempo tá acabando. Muito obrigado. E você que tá ouvindo, compartilha, busque mais. É uma doença muito silenciosa. É uma doença muito cretina, né? Mas vamos se informar, sabe? E é isso. Me segue no Instagram. Isso, segue a gente no Instagram, segue a Bia no Instagram. É isso aí, até o próximo programa e tchau. Corre! Bom trabalho. Beijo, fica com Deus. Te amo.